Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós já falamos sobre uma oração subordinada essa semana, então eu vou dar continuidade nesse assunto. E hoje a gente vai para adverbial. As orações adverbiais, vocês têm que lembrar que elas têm uma relação de dependência sintática e semântica. Semântica no sentido que por entendimento, eu vou lembrar que uma oração está ligada à outra. Então, semanticamente, de sentido, eu tenho essa ligação. Mas, principalmente, eu tenho uma ligação de função. Então, no caso, a oração subordinada adverbial, ela está fazendo função de advérbio. Então, ela vem para dar uma circunstância da oração principal, que é uma circunstância. Um momento, um modo, a intensidade, né? E assim por diante. Antes de começar a falar sobre a oração subordinada adverbial, vou só lembrar vocês que a gente já estudou a coordenada, tá? Nós já começamos a falar de orações no frase, oração e período, e os períodos nós já começamos a lembrar algumas coisas com vocês, que a gente já fez um pouco de oração subordinada de todos os tipos, só que nós tínhamos nomenclaturas. E aí, comentando com a Patrícia, ela me disse que os meninos da tarde já tinham visto as substantivas, né? E o pessoal da manhã até viu, mas não com a nomenclatura. Então, quando vocês forem fazer exercício, se já fez o exercício, faz de novo. Por quê? Porque fazer o exercício, agora que você já revisou a matéria, já aprofundou na matéria, vai fazer com que você perceba seus próprios erros e possa melhorá-los. Então, se por acaso tiver alguma tarefa que você já fez, refaça. Ah, mas eu já fiz. Ok, não precisa refazer tudo. Vai lá no caderno onde você fez, vê se a resposta está certa e se estiver errada, conserta. Quanto mais exercício vocês fazem, quanto mais prática vocês têm, melhor fica a pontuação, melhor fica o entendimento também da matéria, tá? Se organizem para estudar, porque quando a gente sai da rotina, é a tendência nossa a se perder, deixar acumular as coisas mesmo. Então, se organize, mas não deixe de fazer. E mesmo que seja refazer, se está pedindo para refazer, é porque alguma coisa você pode melhorar. Aproveite para melhorar, tá? Na aula anterior, eu cheguei a falar que a oração subordinada eram 9, e eu trouxe algumas palavras para fazer relação já para vocês poderem ficar de ontem para hoje já sabendo o que a gente ia falar. Então, a temporal é sobre posição de tempo, de acontecimento. Então, o quando aquilo está acontecendo, de que período do tempo. Então, às vezes, a nomenclatura ajuda bastante porque é meio óbvia. Então, temporal, tempo, causal, motivo de causa, condicional de posição de condição, proporcional de medida ou proporcional mesmo, final. Final todo mundo erra porque dá finalização, mas não é finalização, é finalidade, objetivo. Então, final aqui é objetivo, tá? Consecutiva de consequência. Então, eu tenho que fazer uma coisa para que saia outra. Concessivo é uma exceção, tá? Eu vou abrir um precedente, tá? Então, tem uma coisa, eu vou abrir outra. Conformativa, orientação. E comparação é olhar mesmo e ficar comparando. Percebam que as orações subordinadas adverbiais, elas são meio que óbvias em relação ao que ela vai fazer. Em relação à oração principal, tá? Então, mais do que decorar as conjunções, se você já sabe, ótimo. Se você não sabe, é bom que você entenda a frase, avalie a frase e perceba a função que ela está fazendo, tá? Então, oração subordinada adverbial temporal. Quando o gato sai, o rato faz a festa. Quando o gato sai, eu tenho uma questão de tempo, momento. O rato faz a festa, oração principal. Se
Se eu falar para vocês assim, diariamente faço minhas atividades, tanto que estou sentindo falta. Se eu digo diariamente, né? Eu também estou fazendo uma oração com tempo, né? Tome bastante cuidado, porque às vezes eu estou fazendo uma oração e ela tem um sentido diferente. Mas quando você para olhar a frase, ela tem um sentido de tempo e ligação íntima com a oração principal, aí você tem uma subordinada. Como é que eu vou descobrir uma oração íntima? O rato fez a festa. Já entendi o que aconteceu? Já. Tem sujeito, tem verbo e complemento. Quando o gato sai. Quando o gato sai, da onde? Por quê? Fazer o quê? Eu fico cheia de dúvida porque a minha frase está incompleta. Isso define uma oração subordinada justamente porque ela precisa da principal para poder existir. Lembra da relação de base? Pois então, quando o gato sai, o rato faz a festa. O rato faz a festa no momento que o gato sai. Então, essa relação de tempo precisa ser estabelecida também para que eu possa entender a frase. Então, além de entender a frase, eu tenho que lembrar que eu estou em busca do sentido independente da conjunção. Oração subordinada adverbial causal. A causa pela qual acontece alguma coisa. As plantas estão secas, oração principal. Já consegui entender? Já. Então, o que vem daqui para cá são outras frases. Já que não tem chovido. Tem chovido, uma locução verbal. Só que já que não tem chovido, configura uma oração subordinada que tem a causa das plantas estarem secas. Então, a planta está seca justamente porque não tem chuva. Então, tome bastante cuidado para analisar a frase. Eu não preciso decorar a conjunção, desde que eu entenda o que a frase está falando. Oração subordinada adverbial condicional. Condição. Essa é a frase que vocês mais usam durante o ano escolar. Se a professora não perguntar, não vou mostrar minha prova. Se a professora não falar nada, eu não vou fazer. Se a minha mãe vier, eu vou falar que é mentira. Então, assim, essa condição na fala de vocês é muito frequente. Então, tomem bastante cuidado para não confundir o si com outras coisas, tá? Se você quiser, eu tenho uma possibilidade aqui na frente, logo de cara, né? No si, poderemos ir ao cinema. Poderemos ir ao cinema é a oração principal. A proporcional, oração subordinada proporcional, eu vou usar a medida ou proporcional que, a proporção que. Lembre-se que pode ter outras palavras, mas tem que sempre ter uma medida de gradação ou de diminuição. À medida que estudava, ficava mais argumentativo. Ficava mais argumentativo, alguém ficava mais argumentativo. Oração sem sujeito. Porém, ela é uma oração principal. Eu consigo entender. Ficava mais argumentativo, a pessoa conseguia debater melhor. Consegui entender. Agora, a medida que estudava está intimamente ligada com a oração principal e ela precisa existir para poder dar continuidade ao assunto. Ok? Oração subordinada adverbial final. Final de finalidade, de objetivo. Então, oração subordinada final, ela precisa ter um objetivo. Então, cheguei ao show cedo. Chegar ao show é uma oração principal. A fim de que pudesse ver melhor, é o meu motivo. Então, eu cheguei cedo para ver melhor. Todos os dias, a professora chega cedo no colégio para evitar trânsito. Então, todas essas respostas são orações subordinadas com
foco na finalidade, tá? Então, entender é mais importante do que decorar quais são as conjunções. Porém, quem tem facilidade de decorar a conjunção, continua e utiliza, porque conhecimento nunca é demais, tá? Oração subordinada adverbial consecutiva. Consecutiva, tá? E eu tenho um porém. Toda vez que eu vou ter uma consequência, eu preciso ter uma ação. Para que tenha ação, eu preciso lembrar que a oração subordinada consecutiva, antes desse que, tem que ter uma outra palavra. Falou tão bem que ninguém o contestou. Falou muito bem, tão bem que ninguém o contestou. Então, antes desse que de consequência, eu preciso ter uma ação, tá? Então, as palavras que você pode utilizar é de tal, tão, tanto e tamanho. A bagunça era tamanha que ninguém conseguiu entrar. Então, tamanha lá e que depois, ok? Oração subordinada adverbial conformativa. As tarefas não foram feitas conforme instruímos. Essa conformidade é de medida de orientação. Então, não fez a tarefa conforme eu orientei, ou a Patrícia orientou, é um motivo pelo qual você não fez. Então, as tarefas não foram feitas, oração principal. Conforme as minhas orientações, não quer dizer que você não fez tarefa, mas você não fez do jeito certo. E isso é uma oração que tem a questão da diretriz, que é o ensinamento, a orientação para fazer. Então, se eu falo para vocês assim, sentem conforme a disposição da cadeira. Do jeito que vocês acharem a cadeira, tem que sentar, tá? Oração subordinada adverbial concessiva. Quero sair de casa, embora não tenha para onde ir. Concessivo, vou abrir uma exceção. Eu quero sair de casa, mesmo não tendo lugar para ir. Nem que for para andar na pracinha. Eu quero sair de casa. Então, eu estou abrindo uma exceção porque eu não tenho para onde ir, mas eu quero, então eu vou fazê-lo. Quero sair de casa, oração principal, embora não tenha para onde ir, concessiva. Comparativo vai fazer as comparações. Oração principal, fez tanta birra, como se fosse um bebezinho, o como vai fazer a comparação. Então, fez tanta birra, como se fosse um bebezinho. Esse como se fosse oração subordinada comparativa. Bom, galera, agora é hora de treinar. Faça a tarefa que está nos portais. Se tiver tarefa repetida, se você já fez, ótimo. Só confere a resposta e marca a resposta que fez errado. Se você não tem nada de errado, revise a matéria, tá? O que não pode é vocês ficarem acumulando dúvida. Então, na dúvida, entre em contato, pergunta que a gente dá um jeito de responder. Se não tiver como, a gente responde depois, mas de preferência a gente responde na hora que enxerga a mensagem. De qualquer jeito, vamos treinar, faça as tarefas, se tiver repetido, faz de novo, verifica o que está feito e revisem, porque depois dessas videoaulas, eu quero pelo menos média. E a minha média com vocês é 7.